Ora, bom dia a todos. Vamos então dar início aqui a mais um webinar da ALV. Antes de mais, bem-vindos. Hoje vamos aqui dedicar os próximos cerca de 45 minutos aqui a uma temática que é o SWOT e algumas das boas práticas a ter em linha de conta. O meu nome é Olga Covas, eu sou a Technical Support Lead da ALV. E venho-vos trazer este tema hoje, face um bocadinho à área do ano, à altura do ano em que estamos, que começamos-nos a deparar aqui com o encerramento do exercício 2021 e para quem está na V10 vai-se começar a deparar com algumas situações e quem está ainda na V9, aqui um bocadinho para começar aqui já a precaver o que o futuro lhes reserva. Então, o que é que nós vamos ter nesta nossa sessão do webinar? Vamos fazer um breve enquadramento ao que é o SWOT. Também validar qual é que é o impacto que o SWOT nos vai trazer aqui no encerramento do exercício de 2021. Como estas situações acabam por ser muito mais vantajosas para vocês e mesmo para nós a nível de explicação, vamos apresentar um caso prático e, no fim, vamos fazer aqui uma síntese das validações a tomar em linha de conta. Guardamos sempre aqui um pouquinho de tempo no final da sessão para questões que queiram apresentar, pese embora que podem depois colocar as mesmas posteriormente com mais calma, ou por e-mail ou por telefone, como acharem mais conveniente, expondo um pouco, às vezes com mais detalhe, a realidade da vossa empresa. Então, a título de enquadramento, basicamente aqui o SWOT é a sigla para selo de validação da autoridade tributária, é um selo que a AT emite e atribui aos programas informáticos aqui na ótica da contabilidade, sendo que foi criado com a portaria número 293 de 2017 e a versão 10.10 do ERP Primavera acaba aqui por ter esta autenticação. O que há aqui a salientar? O SWOT não é uma obrigatoriedade, ok? O SWOT apresenta-se como uma recomendação de boas práticas por parte da AT, ou seja, é algo que nós devemos seguir, mas não existe aqui nenhuma imposição. No entanto, este selo acaba por garantir que, quando eu extraio o meu SAF da contabilidade, tanto a estrutura como o conteúdo do mesmo estão em conformidade com os requisitos estabelecidos pela AT. Então, surgiu o SWOT. O SWOT acaba por surgir aqui no seguimento da obrigação da comunicação do fecheiro SAFT da contabilidade, ok? Não estamos aqui a falar do nosso tão conhecido SAFT de faturação. O SAFT da contabilidade é um tema que já vem há uns anos e acaba por ser aqui um fecheiro que reúne a documentação fiscal da empresa, tem um formato ali normalizado, que a título tanto da auditoria, seja esta feita pela AT como outras empresas / entidades, ao puxá-lo tem a informação sempre estruturada da mesma forma. E o SWOT veio aqui neste seguimento deste SAF da contabilidade, estando os dois relacionados. Porquê? Porque ambos, o intuito de ambos é contribuir aqui para o preenchimento da IES, que já se fala há algum tempo, de via SAF da contabilidade ser ali automaticamente preenchido, mas que não seja no que toca ali a alguns campos. Remetendo aqui há uns anos atrás, toda esta reestruturação, o processo deu início com as taxonomias, quando veio o tema das taxonomias, no intuito de alterar a estrutura do SAF da contabilidade, remetendo mais numa ótica de taxonomia do que propriamente para uma conta, e então surgiu a necessidade de termos aqui um SWOT por trás a fazer uma série de validações para garantir a constituição da informação, a forma como a mesma está estruturada e lançada. E coloca-se então a questão, então e que impacto é que o SWOT tem no encerramento do meu exercício? Ora bem, o SWOT acaba por ser aqui um conjunto de diagnósticos que são feitos aos meus lançamentos, à minha estrutura da minha informação e aos lançamentos que são feitos.
Pelo que, logo desde o início, quando eu inicio o processo de fecho, começo, após todas as validações, como é lógico, pelos apuramentos. E então vou ter que ter o cuidado de ter os meus apuramentos devidamente parametrizados. Por outro lado, vou ter que ter a estrutura de planos de contas correta, ou seja, desde a altura das taxonomias, nós somos, ao fim e ao cabo, obrigados a indicar se estamos perante uma estrutura SNC, uma estrutura micro, e o plano de contas está detalhado para cada uma destas estruturas. O que significa que agora o SWAT vai validar se efetivamente eu estou a utilizar ou não a estrutura correta de acordo com o referencial contabilístico que selecionei. Bem como se essas contas estão afetas a taxonomias. Só aqui um reparo, ele valida se as contas estão afetas a taxonomias, no entanto tem que haver sempre intervenção humana para validar se a taxonomia é correta, porque eu até posso ter a conta afeta a uma taxonomia, mas não ser a taxonomia adequada. Por outro lado, o que é que temos? Nós na versão 9, durante bastante tempo, e antes da versão 9, o que acabava por acontecer era, nós na contabilidade podíamos anular documentos, e esses documentos, quando anulávamos, deixava ali basicamente um buraco na numeração. O SWAT não está à espera que existam buracos na numeração. Atualmente, nós quando anulamos um documento, e à semelhança do que já acontecia nas vendas há algum tempo, fica marcado com um stamp, com um carimbo a dizer que está anulado, mas fica lá. Na contabilidade e à data de hoje isso também é uma realidade, no entanto nós temos cenários que vêm de trás, de versões mais antigas da 9, em que o que acontece é ter lá um buraco e vai haver aqui uma validação por parte do SWAT para garantir que não existem esses buracos. Existe aqui uma sequência de numeração. Também existe uma validação ao nível do IVA, ou seja, o SWAT ao longo de todo o exercício vai sempre aqui acompanhando os nossos lançamentos entre módulos. Imaginemos que eu integro uma venda na contabilidade, ele vai-me fazer um check control entre o valor que eu indiquei no documento de IVA e a sua integração na contabilidade. No momento do fecho do exercício, ele vai-me fazer uma validação mais profunda que tem a ver com o facto dos valores estarem ou não apurados a título do IVA. Garante-me também que eu não transito, ou seja, não fecho o meu exercício sem que todos os documentos para os quais eu parametrizei que deviam integrar na contabilidade estão integrados na contabilidade, nem me permite avançar para o encerramento do exercício com documentos que estejam no estado de rascunho, sejam eles provenientes da contabilidade ou provenientes pura e simplesmente, de uma integração que ficou a meio, por assim dizer. Existe também aqui uma particularidade que foi sendo alterada a título mesmo de validação SWOT ao longo dos últimos meses, se calhar ano, que tem a ver com a natureza dos saldos. A aplicação também faz aqui uma validação a título da natureza do saldo esperado. A própria OCC já lançou alguns documentos que acaba por detalhar aqui um bocadinho este tema, quais é que são os saldos, ou seja, quais é que são aqui o que é esperado a título de natureza de saldo, tanto para as contas como subcontas, ou seja, a validação é sempre feita. Conseguem-me ouvir? Sim? Ok, peço desculpa, é que isto deu uma sensação que a chamada tinha caído. Peço imensa desculpa pela interrupção. A natureza dos saldos é sempre feita a título da classe, ou seja, ele valida a conta, mas depois valida no total a classe, ok? Por isso, aqui também existe esta situação da validação da natureza, sendo que o que é que acontece? Existe aqui cenários em que passou de um bloqueio para uma validação, um aviso.
Por isso, é também muito importante que quando avançamos com esta situação de encerramento do exercício, garantir que a nossa versão do Primavera está atualizada para as últimas releases, porque houve aqui durante o tempo e alguns reportes que chegaram de algumas empresas, o que é que acabou por acontecer? As validações foram ligeiramente alteradas e acaba aqui por haver aqui situações em que antigamente era um bloqueio, que agora é só meramente um aviso. Outro aspecto que é muito importante e que há empresas que já tinham essa situação como boa prática, outras nem tanto, é o fecho do exercício anterior. Ou seja, eu quando fecho a minha contabilidade, tenho que ter o cuidado de ir ao administrador e fechar o exercício anterior. Quem vem com este know-how da Nova e já fazia este procedimento todo direitinho, acaba por ser um facilitismo agora na 10. Balanceamento dos documentos. Isto era algo que já era pedido há muito tempo por parte dos utilizadores. Era, por que raio, permitam uma expressão, é que eu tenho que ir parametrizar os documentos para obrigar ao balanceamento, quando todos os documentos contabilísticos deveriam estar obrigatoriamente balanceados. O que acaba aqui por acontecer é que na V10 isso deixa de ser uma parametrização, a aplicação obriga a que todos os documentos estejam balanceados, inclusive o documento de abertura, que era um documento que, por norma, nós o balanceamento não obrigávamos, porque, de acordo um bocadinho com a dimensão da empresa, às vezes os documentos de abertura eram muito extensos, acabavam por ser divididos em mais do que um documento, e na sua total, efetivamente, ele estava balanceado, mas individualmente por lançamento não estava. Neste momento, isso deixou de ser uma realidade. O próprio documento de abertura passa a obrigar ao balanceamento e acabamos por ter que usar aqui uma conta de passagem para que tal suceda. Então, encerramento de exercício, onde é que são disputadas as validações do SWOT? Quando eu vou fazer o apuramento de resultados. É ele que me vai desencadear, então, todas essas validações, iniciando pela validação se o exercício anterior está fechado, de seguida vai validar se existem documentos no estado de rascunho, por sua vez vai validar se existe algum documento por integrar de outros módulos. De seguida, começa aqui com algumas validações numa ótica mais de aviso, dando aqui o ONS, ficando o ONS para o lado do cliente, se quer prosseguir ou não, começando pelo apuramento do IVA, ou seja, valores de IVA pendurados, saldo na conta 51, a inexistência do mesmo, por sua vez também aqui uma validação entre o saldo da conta 61 versus 71, recordo-me de me ter deparado com um cenário de uma empresa que faça a sua área de negócio, efetivamente eles têm saldo na 71, mas não têm saldo na conta 61, isto em tempos foi um bloqueio, atualmente passou meramente para aviso. De seguida, depois de todas estas validações, ele vai-me remeter aqui para uma janela que tem sido bastante importante e nós temos salientado aos clientes quando as migrações, que é a auditoria SWOT, que é algo que nunca deveríamos deixar para o final do ano. É o momento em que a aplicação a vai validar, mas nós, enquanto utilizadores, deveríamos ter sempre o cuidado de ir acompanhando ao longo do ano, que é aqui uma janela denominada por auditoria SWOT e que reúne uma série de diagnósticos bastante pertinentes. E, por fim, então, depois de todas estas validações compostas, é permitido então na aplicação fazer o apuramento de resultados. Por muito bonito que isto seja, eu vos falar de todos estes tópicos, isto acaba por ser sempre muito mais rentável se eu vos mostrar isto na prática e percebermos aqui um pouquinho melhor como é que isto funciona na realidade. Então vamos passar aqui para um caso prático, em que basicamente o que eu vou tentar fazer é aqui o meu processamento de apuramentos de resultados, em que me vou deparar então aqui com algumas dificuldades e vamos ver então como é que nós conseguimos articular as mesmas e ultrapassar as mesmas. Então, basicamente, depois de todas aquelas validações que vocês, enquanto contabilistas, estão habituados de balancetes e afins e estão prontos para o processo de apuramento de resultados, o usual é vir aqui a esta janela, e muito bem, no entanto, neste momento nós quando vimos esta janela temos que ter um cuidado. E que cuidado é esse? É que a validação
da configuração dos meus apuramentos. Ou seja, eu tenho que garantir que o meu apuramento de resultados antes de impostos está parametrizado com essa topologia. É do tipo resultado antes de impostos. E o mesmo para o meu apuramento de resultados líquidos. Ou seja, é do tipo resultados líquidos. Isto é uma premissa que eu tenho que garantir. Eles têm que estar devidamente parametrizados. Uma vez devidamente parametrizados, posso então avançar com o processo, que será então, vou aqui um bocadinho desprezar os outros apuramentos todos antes, está bem? Isso será a logística normal que vocês estão habituados. Os mecanismos de validação do SVAT só intervêm aqui nos resultados antes de impostos e nos resultados líquidos. Por isso, eu vou picar aqui os meus resultados antes de impostos, vou processar e ele vai-me começar então a disparar algumas mensagens de erro que ele está a validar e que eu não estou a cumprir. A primeira é que não tenho o exercício 2020 fechado, ou seja, que é o meu exercício anterior. Ok, mas vamos então aqui ao meu administrador Primavera, aqui à minha empresa SVAT, e vamos então aqui na área da contabilidade bloquear então o exercício. Devia ter feito o ano passado, mas por lapso não o devo ter feito. Vou aqui bloquear, sim senhora, ele vai-me dar aqui o alerta de atenção, não o fechaste, entretanto houve outros lançamentos, garante que o documento de abertura está devidamente efetuado. Eu vou aqui desprezar esta informação, não vou querer saber do que ele me vai dizer. Nós andamos sempre a mil, não é? Muitas vezes desprezamos aqui algumas informações que até podem ser preciosas. Ok, vamos aqui reentrar na empresa para ele assumir então que eu encerrei o exercício de 2020. Vou guardar só aqui um pouco para ele reentrar. E vamos ver então se agora ele já me permite avançar com o processo, uma vez que supostamente já tenho o meu exercício encerrado, ao fim e ao cabo. Isto às vezes, os técnicos também têm os mesmos dissabores que os utilizadores, que ele agora está aqui muito moroso, não sabe muito bem porquê, mas isto não acontece só aos utilizadores. Ficou tímido. Ok, então vamos aqui a prosseguir e vamos ver se agora conseguimos avançar com o processo. Efetivamente, ele já não me dá a mensagem de que o exercício está aberto, mas dá-me uma outra mensagem, que eu tenho documentos de rascunho pendurados. Ok, então, vamos aqui à minha janela de lançamentos contabilísticos, movimentos, também conhecida por vós. Vamos aqui ao meu filtro avançado e o que eu vou solicitar aqui no meu filtro é que me mostre todos os rascunhos, ok? Aqui no período do ano de 2021. Vou filtrar, efetivamente só tenho aqui um, vou editar o mesmo, posso passar o mesmo ao efetivo ou posso anular o mesmo caso identifique que é um lançamento que não deveria ter sido tomado em linha de conta. Eu já tinha validado o meu balancete estava conforme, por isso aqui este lançamento de rascunho não era suposto existir. Vou anular, ok? Agora a anulação tem esta particularidade de eu ter que indicar o motivo, para além de ter a particularidade de ficar então aqui com a marcazinha de como o documento está anulado e não me gera o dito buraco na numeração. Vamos ver então se é desta que eu já tenho sorte e consigo fazer o apuramento de resultados. Não, ainda não. Embora já não tenha o erro dos documentos em rascunho, ele detecta-me que dos outros módulos existem documentos que não estão integrados na contabilidade. Ok, então vamos aqui aos meus movimentos diferidos, vamos ver se eu tenho aqui alguma coisa esquecida. Colocar o meu período todo de 2021, assinalar todos os documentos, garantir que tenho os não exportados, os reservados, os rascunhos picados para apanhar todas as situações e fazer atualizar. Ao que parece, esqueci-me aqui de um lançamento da sua integração. Vou então aqui entrar no mesmo, ver se o mesmo está conforme e fazer então a dita integração. Aparentemente sim, vou fazer aqui a confirmação e ele já me foi parar então à contabilidade. Ok, aqui obrigaria, numa situação normal, não de testes como a que estamos, a uma revalidação de balancete e afins, não é? Acabei de colocar mais documentos dentro da contabilidade, vou processar
E agora ele começa-me a colocar outro tipo de questões. Deixei de estar no âmbito do bloqueio, passei a estar no âmbito do aviso, ok? Ele agora já me pergunta se eu quero continuar mesmo assim ou não. Ele basicamente salienta-me as contas do IVA, ok? Que não estão saldadas, se eu quero prosseguir nestes moldes, e identifica-me aqui uma conta de capital que não tem qualquer género de saldo. Então, eu vou começar por tratar as do IVA. Não, aquelas contas de IVA não era suposto terem valores. Certo que por lapso me esqueci de fazer aqui o meu apuramento de resultados de apuramento de IVA de dezembro. Vou então processá-lo. Não vou querer pedir este reembolso. Ok. Já cá tenho o meu apuramento de IVA. Vamos ver aqui se criou aqui algum impacto. Criou sim, neste momento ele só se queixa da minha conta 51, ou seja, não tem capital. Neste caso, eu deveria ter capital, por isso também deve ter existido aqui algum lapso. Eu vou fazer aqui um lançamento. Permitam-me o termo parolo. Ok. Só meramente ilustrativo. Vamos nós. Falha a memória, julgo que é esta conta. Não liguei ao lançamento também, ele tem um propósito. E vamos então aqui processar. Pronto. Ou seja, a título de validação de IVA e de capital, ele já me deixou passar. Só salientar que seria naquela mensagem que, caso exista valores na 71, imaginemos sem haver valores na 61 ou vice-versa, seria naquela mensagem também que ele me iria surgir esse tipo de aviso, e seria também nesse momento que eu iria validar se algo está mal na minha contabilização ou se efetivamente é uma realidade para a minha empresa. Chegamos então aqui a um momento em que vamos ter que dedicar outro volume de tempo que tem a ver com o diagnóstico da auditoria ao SVAT. Eu vou dizer que sim, que quero ver esta janela então, e vou aqui atualizar para ver que erros é que me foram aqui detectados. Assusta-me um pouco, porque acabo por ter logo aqui um volume muito grande de erros de contas não permitidas, pelo que acaba por ser sempre um pouquinho assustador. O que é que acontece aqui nestes cenários e o porquê de eu ter este volume aqui tão grande de contas? Como é do vosso conhecimento e com a introdução das taxonomias, eu tive que talhar no meu administrador que empresa é que eu estou perante, se é uma empresa do tipo do referencial contabilístico SNC ou micro. O que muitas vezes acontece é que eu no administrador digo que a empresa é do tipo micro, mas depois, a título de plano de contas, o que tenho cá embutido é um SNC. E o que o SVAT me vai validar é que eu tenho aqui uma panóplia de contas que não deveria cá estar porque não fazem parte de uma realidade micro. Então, eu aqui, como já tenho um template pré-definido, posso ir corrigir de imediato, a aplicação já o traz by default, ou seja, ele vai pegar naquelas contas, vai analisá-las, ok? Se a conta tiver saldo, ele não a trata, esse tratamento fica ao ónus do lado do utilizador. Se ele identificar que a conta não faz parte do referencial contabilístico e que o que deveria acontecer era ela desaparecer do plano e ela não tenha movimentos, ele por isso simplesmente vai anulá-la. E é isso que vai acontecer aqui em grande parte destas contas. Ele vai detectar que tem aqui uma panóplia de contas que fazem parte de um referencial contabilístico. Sim, SNC, não micro, vai validar se existe algum movimento, algum saldo nessas contas, não existindo, vai anular as mesmas. Esta correção via diagnóstico é muito mais rápida, porque ele faz esta validação toda, do que nós irmos agora olhar para aquelas contas, uma a uma, eram 348, ainda são algumas, para quem trabalha com gabinetes de contabilidade, então tem uma panóplia de empresas, ir fazer isto, a conta, é basicamente humanamente impossível, pelo que aqui o diagnóstico ajuda-nos imenso nesta situação. Este diagnóstico que eu estou a corrigir acaba por estar um pouquinho ligado com a área por baixo, que falava sobre as taxonomias não permitidas, porque basicamente se a conta está lá e não deve lá estar, a taxonomia também não deve estar, porque são taxonomias específicas do outro referencial contabilístico.
Aqui, basicamente, estas duas caixas devem-se muito ao referencial contabilístico que está talhado para a empresa versus o que está aqui definido a título de plano de contas. O que também pode suceder é existir a necessidade de irmos rever ali um bocadinho as nossas máscaras, o nosso tratamento de taxonomias e perceber se está tudo bem definido, ou mesmo repor a configuração base de sistema. Ok, ele aqui acaba por me dar indicação de que houve erros, ou seja, ele não conseguiu tratar todas aquelas contas que lá estavam, e dá-me aqui então uma panóplia de mensagens, em que o conveniente é, embora eu fique lá com as contas, ok, as contas vão lá ficar penduradas, mas eu depois não vou ficar aqui com o detalhe de porque é que ela ficou pendurada. Por isso o que nós aqui costumamos aconselhar, eu por acaso até já tinha aqui a cábula por trás, mas pronto, é passarmos isto aqui assim por um notepad, para ir percebendo o que é que eu tenho que fazer em cada uma delas. Sim, senhora, peço desculpa, vamos aqui fechar, e estou com um cenário muito mais bonito, ou seja, passei de um cenário de 348 para 6 contas. Ora bem, estas duas, a 77 e a 66, o que ele se queixava, acaba por ser contas que estão definidas nos apuramentos, logo ele não os conseguiu eliminar, então eu vou ter que ser eu a ir eliminá-las primeiro aqui dos apuramentos. Agora aqui um cuidado que é bastante pertinente. Basicamente o que eu tenho que fazer é vir aqui aos apuramentos e eliminar, ok? Nada de outro mundo. Só que eu quando estou neste processo, ou seja, eu estou a fechar 2021, mas eu já estou dia 22 de fevereiro, ou seja, eu já lancei garantidamente situações em 2022, o que significa que o meu ano de 2022 já está aberto. Eu, quando corro qualquer diagnóstico ali na janela da auditoria ao SVAT, ele corrige para o ano e para os anos que estão abertos subsequentes. Pelo que ele vai-me tentar corrigir para 2022 também. Eu, quando estou aqui a corrigir, eu só estou a corrigir para 2021. Pelo que eu tenho que ter o cuidado de regressar novamente a esta janela e de vir fazer exatamente a mesma operação para o ano de 2022. Senão, pura e simplesmente, a mensagem de erro não vai sair de lá. Então vamos ver se era só aqui o meu problema da 77 e da 66, se seria este. Vamos aqui tentar corrigir novamente. Eu vou dizer que sim. Ele vai-me manter aqui os erros, vão ser os erros das outras, e efetivamente ele reduziu. Depois aqui é título destas contas, da 461. 461 ele queixa-se dos tipos de investimento, ou seja, já é aqui algo que está relacionado com a área do imobilizado. Pois bem, isto acaba por ser aqui toda uma estrutura que vem de base da primavera, por isso acaba pois por termos que andar aqui a correr as várias capelinhas. Eu não sei qual é que é o tipo de investimento que possa ter esta conta, por isso vou aqui pedir a ajuda aqui das listas, pôr aqui a conta, pesquisar por ela. É este tipo de investimento, depois posso mudar a conta caso utilize este tipo de investimento, ou pura e simplesmente não me faz falta, nem tenho um módulo de ativos tão pouco, vou pura e simplesmente anular. Okay? Aqui depois já acaba cada empresa fazer a sua validação, por assim dizer. E tenho também aqui a minha questão da 2741, que ele queixava-se que estava referenciada então no meu plano de IVA. Sim, senhora. Vamos então retomar aqui a área da contabilidade, vamos aqui às minhas tabelas, ao plano de IVA, e mais uma vez eu não vou saber qual é que é a classe de IVA que tem esta conta, vou aqui pedir também a ajuda. Vou anular em 2021, sim, e agora o cuidado, tal e qual como vos mencionei ainda há pouco, que é ir buscar os anos subsequentes, ok? Senão ele não vai conseguir tratar à mesma ali aquele erro. Eu vou anular. Ok. E está tratado. Sim, senhora, vamos aqui ver se já consigo então corrigir aqui esta parte. Sim, senhora, deste lado está. A título de contas sem taxonomia, o que é que ele acaba por me referenciar? Se vocês olharem com atenção, acaba por ser aqui os biológicos que andam todos por aqui abaixo, que são contas que não me fazem falta. Eu vou entrar aqui uma, como vocês veem, isto são uma série de contas de movimento.
Atualmente a aplicação já me permite eu remover a integradora e ele automaticamente me remover as de movimento. O que me simplifica aqui bastante o processo, sem dúvida. Por isso eu vou rapidamente aqui despachar estes 28 erros que aqui tenho, ok? Este acaba aqui por ser os biológicos todos que ficaram aqui pendurados. Claro que aqui há sempre que ter o cuidado de ir olhar e perceber se efetivamente se tratam de contas que são para remover, porque muitas vezes o que é que acontece? Com a passagem para as taxonomias ou mesmo na altura do SNC, houve empresas que não desdobraram a 100% os seus planos e agora com as validações SWOT e com a questão das taxonomias, está-se à espera que esses desdobramentos estejam feitos. Falo do corrente e do não corrente, por exemplo, muitos desdobramentos que passaram a existir a título de imparidades também, que muitas empresas, como não usam as imparidades, não se deram ao trabalho de fazer essa validação e esse desdobramento. Agora, se calhar, chega aqui a um ponto que têm mesmo que o fazer. Então pronto, já temos estes dois painéis aqui limpinhos, vamos passar aqui para os movimentos não balanceados. Ele detecta-me que eu tenho aqui um documento que não está balanceado, eu pela descrição do mesmo consigo identificar que isto é um documento que vem da logística e tesouraria, pelo que eu devo ir tratar o mesmo na logística e tesouraria, ok? Por isso, aqui venho eu. Aqui é uma GR, vamos só aqui pôr a GR, sei que ele está exportado, mas por algum motivo ele não está correto. Ok, vou recalcular o movimento, ok, ele já me compõe, perfeito, vamos confirmar. E tenho o lançamento agora corretamente feito, já balanceado. E eu aqui, ao identificar, tenho o mesmo correto. Por outro lado, tenho aqui a sequência de numeradores. Recordam-se que eu vos falava há pouco dos ditos buracos que ficavam na numeração? Pois bem, aqui está um cenário, ou seja, por algum motivo esta composição foi integrada e depois foi desintegrada e quando foi integrada novamente já foi com um outro número. E acabou por ficar aqui o número 12.007 com um buraco. Agora aqui eu deixo um pouquinho ao critério de cada empresa, de cada utilizador. O que é que acaba aqui por acontecer? Se ele tiver o documento criado na contabilidade, ele automaticamente aqui me o sugere, ou seja, sugeria-me uma coma ou outro documento que fosse, e iria-me lançar na contabilidade como anulado. Como isto é um documento que vem da tesouraria, este documento não existe na contabilidade. Vocês podem, por isso, simplesmente chegar aqui a F4 e lançá-lo, por exemplo, no documento das regularizações. No entanto, depois fica aqui um bocadinho desfasado, não é? Porque eu tenho que é um documento de composição, mas depois na contabilidade já é uma regularização. O que eu costumo aconselhar nós ao fim e ao cabo criarmos aqui um documento equiparado ao da logística, ou seja, uma COM, chamamos-lhe composições, tal e qual como na logística, afetamos ao diário, que por norma lançamos, mas quando gravamos não atribuímos perfil a ninguém, ou seja, isto não é um documento para ser usado no âmbito da contabilidade, é um documento para ser usado no âmbito da integração. Ok, então, vimos aqui, eu agora se fizer aqui um atualizar, ele já me vai conseguir fazer a relação e eu ao fazer corrigir, ele já me vai então colocar um lançamento na contabilidade que pura e simplesmente vai ter cabeçalho, nada mais do que isso. Aqui, vamos fazer assim, e cá está a minha composição 12.007, que acaba por ficar aqui com a menção de documento eliminado. Também não tem conteúdo, mas não existe o buraco na numeração. Resta-me um erro. Erro esse que é relativamente à natureza dos saldos, ok? Esta natureza dos saldos foi porquê? Foi porque o Olga ainda há bocadinho fez um lançamento contabilístico um bocadinho pateta, não foi? Que acabou por lançar aqui para uma conta, quis lá pôr o saldo na 51 e depois acabou aqui para lançar para esta 25. E ele diz-me, não, esta 25 não pode ter a natureza que lhe destes. Por isso tem que rever aqui este lançamento contabilístico. Eu vou aqui tentar despachar aqui o cenário lançando isto para uma 12. E neste momento ele já me mostra a informação correta. Esta área de saldo de abertura-fecho pode ter erros quando
quando eu brinco aqui um bocadinho com abro, fecho o exercício e me esqueço de passar os saldos depois do último fecho, ok? Então, minha abertura não coincide com o meu último fecho. E este cenário de natureza saldo de abertura também pode estar relacionado com saldos que ele identifica como, após a abertura, que não estão na natureza correta, ok? Aqui, para corrigir, isto acaba sempre por ser uma situação muito delicada, porque depois estes dois diagnósticos cruzam entre si. Eu não posso, por exemplo, imaginemos este cenário que eu acabei de fazer. Eu cheguei ao lançamento e tirei de uma 2,5 e passei para uma 12. São classes diferentes. Eu jamais poderia fazer isto se fosse o documento de abertura, porque ele iria-me passar a ter um erro no saldo de abertura, porque não iria ser coincidente com a informação do meu fecho. Ou seja, sempre que eu tenho erros na natureza saldo de abertura, o que tem que ser feito é colocar numa conta da mesma classe, mas que permita a outra natureza. Ou seja, se a natureza está a crédito e aquela conta não permite natureza a crédito, eu tenho que ver dentro daquela classe qual é que é a conta que me permite uma natureza a crédito. Ok? E neste momento tenho então os meus diagnósticos feitos. Então vamos ver se é desta que eu consigo apurar então os meus resultados antes de impostos. E foi, sim senhora, resultado antes de impostos está. Vamos tentar prosseguir para os resultados líquidos. E também está. Ele agora já faz um processo em escada, ou seja, ele faz-me um apuramento de resultados líquidos e automaticamente bloqueia-me o exercício. Eu, ao fechar esta janela, ele despoleta-me a janela então de criação do documento de abertura. O documento de abertura, antigamente era um processo que era feito no administrador, que face agora a este mecanismo do apuramento de resultados, passou a estar disponível dentro do ERP. Eu, ao fazer esta operação, se eu fizer aqui direto confirmar, ele vai se queixar então de que falta-me uma conta de balanceamento, a tal situação que vos referi há pouco. Todo e qualquer documento neste momento tem que estar balanceado, pelo que, se o documento de abertura for muito extenso e eu tiver que repartir em mais do que um lançamento, eu tenho que ter uma conta para garantir que o lançamento fica balanceado. Desta feita, o que é que acontece? Eu tenho aqui que vir buscar uma conta, eu vou usar uma 278, está bem? Isto acaba por ficar aqui um bocadinho ao critério de cada empresa qual é que será a conta correta a utilizar. O que nós aconselhamos é usar uma conta específica, muitas vezes criar uma conta específica no plano para este tipo de situações. E vamos fazer aqui confirmar, ele vai-me então fazer o documento de abertura. Ele neste momento faz-me logo aqui algumas validações, que ele depois há alguns saldos que ele passa que não acha que estão corretos a título de natureza, e faz logo aqui esta menção. Por isso isto acaba por ser logo aqui um erro que eu também devo ir validar e tratar. Uma vez este processo todo feito, o que é que nós aconselhamos? Nós neste momento conseguimos efetivamente fechar o exercício. No entanto, todas estas validações que foram aqui ilustradas, vêm no sentido de, se a qualquer momento os meus auditores ou a AT me pedirem um SAF da contabilidade, que eu consiga extrair com sucesso. Pelo que o que nós aconselhamos é, após todo este processo, não deixem o processo morrer aqui. Avancem um pouco mais, acedam ao administrador, aqui à gestão de exportação de dados e extraiam o fecheiro SAF da contabilidade, ok? Isto acaba por ser aqui um processo que não demora mais do que 5 minutos e muitas vezes existem erros que só são detectados nesta fase, está bem? Pelo que é mesmo muito pertinente que o façam, porque tem esta validação, passou sem erros, e aqui no momento da exportação ele ainda faz uma outra validação, contas que possam existir na contabilidade sem descrição, que é uma panóplia de dados da própria empresa, por exemplo, se uma localidade em falta, pode suscitar aqui outras questões. Não ficando só por estas validações, existe o validador offline da AT que me permite validar este fecheiro da contabilidade. Por isso, o que eu vos peço é, levem mesmo o processo até ao fundo, ok? Vamos aqui validar, próximo, e ele diz-me que o fecheiro está validado com sucesso e até posso extrair aqui assim um relatóriozito. Pelo que, o que é que acaba aqui por acontecer? Eu neste momento
fechei o exercício, tirei o SAFT, eu neste momento estou tranquila porque sei se os meus auditores ou a AT me pedir o SAFT, eu tenho consciência que consigo extrair o mesmo com sucesso e que o mesmo é validado com sucesso. Ok. Não é isto que eu queria. Então, vendo. A título de validações, o que é que eu tenho que tomar em linha de conta? Garantir que os meus tipos de apuramento estão devidamente catalogados, como antes de impostos e resultados líquidos, que o meu exercício do ano anterior está trancado, está bloqueado, que não tenho documentos pendurados como no estado em rascunho, que não tenho documentos por integrar de outros módulos, que as minhas 243 estão devidamente saldadas, ou seja, tenho os apuramentos de IVA feito, que se não tenho saldo na 51 é porque efetivamente não é suposto ter saldo, que os meus diagnósticos da auditoria SWOT estão devidamente feitos e todos validados, todos ali com o zerinho a verde, é o objetivo final, e depois sim, estou pronta para fazer o meu apuramento de resultados antes de impostos e resultados líquidos, sendo que uma vez o apuramento feito, o exercício é de imediato bloqueado e a janela de documento de abertura é aberta, obrigando este documento agora ao balanceamento. Em síntese, todo este processo de validações tem aqui o objetivo final de extrair o SAFT da contabilidade, que me vai garantir então a conformidade dos dados. Vou só aqui fazer um reparo, porque falámos no balanceamento várias vezes, para quem trabalha com contas analíticas e porque muitas vezes faz aqui alguma espécie quando as pessoas às vezes traem o SAFT e depois vão visualizar o conteúdo do mesmo, a analítica, se a empresa não usar a analítica com balanceamento, o SAFT tem que ter esse balanceamento, por isso ele próprio gera uma segunda linha de analítica, também é normal, é mesmo para a validação da AT. Este acaba por ser todo o processo que vocês têm que ter em linha de conta, tendo em conta aqui as validações do SWOT. A minha exposição fica por aqui, no entanto, estou à disposição para perguntas que queiram colocar, que considerem pertinentes, estejam à vontade. De qualquer forma, se se sentirem mais à vontade em colocá-las especificamente, porque querem dar aqui o vosso cenário da vossa empresa, em vez de estar aqui a partilhar com os outros participantes, estejam à vontade em me mandar e-mail ou entrar em contato com o suporte.